Bom, meus amigos, nós vamos iniciar agora a unidade número 4 de Física Térmica ou Termologia, intitulada Calorimetria. O que nós estudamos até agora em Termologia ou Física Térmica? Nós estudamos, no primeiro momento, uma introdução à termologia, na unidade número 1. O que estuda a termologia, como ela se divide em termometria, calorimetria, termodinâmica, dilatometria e outras áreas que são importantes para entender a energia térmica e os fenômenos térmicos. Estudamos o que era energia térmica, o que era calor, o que eram fenômenos térmicos. No segundo momento, nós estudamos em introdução, depois da introdução à termologia, nós estudamos a unidade 2, a chamada termometria, onde nós estudamos o conceito de temperatura, a medição das temperaturas com termômetros, o que são termômetros, tipos de termômetros, escalas termométricas, especialmente as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Estudamos as equações termométricas que nos permitem converter valores de uma temperatura expressa numa escala em outra escala. Estudamos a diferença entre temperatura e variações de temperatura. E vimos que no termômetro clínico, por exemplo, o mercúrio contendo dentro do capilar, aquele fininho, aquele tubo muito fininho, contido dentro do invólucro que forma o termômetro, quando recebe calor ele se dilata, quando perde calor ele se contrai. Aí nós passamos a estudar a dilatação térmica da matéria, na unidade número 3, a dilatometria, onde nós estudamos a dilatação térmica dos sólidos, a dilatação linear, superficial e volumétrica, a dilatação térmica dos líquidos, a dilatação real e aparente. Para que um corpo ele sofra uma variação de temperatura, aumentando a sua temperatura quando ganha calor, ou perdendo ou diminuindo a sua temperatura quando perde calor, ou sofrendo uma mudança de estado físico, ou sofrendo uma dilatação ou contração térmica, ele precisa ganhar ou perder calor. Então nós vamos estudar agora na unidade número 4, a chamada calorimetria. Então vamos lá. Aqui, ó, share screen. Selecionamos aqui a unidade, colocamos aqui em share. Vamos lá. Opa! Para que vocês possam acompanhar. Beleza? Muito bem. Então, nós estamos aí, queridos, certo, né? Com a unidade número 4, calorimetria. Tudo bem? Bom, dentro dessa unidade, nós vamos trabalhar com vocês os conceitos de calorimetria, calor, calor sensível, capacidade térmica, calor latente, mudanças de estado físico, princípio das torcas térmicas e o que são calorímetros. E talvez algumas curiosidades. Perfeito, meus amigos? Bom, o que é a calorimetria? Calorimetria é a divisão da termologia ou da física térmica que estuda as quantidades de calor envolvidas nos fenômenos térmicos. Portanto, quando eu tenho, por exemplo, né, a combustão da madeira em uma fogueira, eu tenho a combustão do lixo em um tambor, a combustão do óleo em um tambor de óleo, nós temos aqui uma fogueira, nós temos uma variação de temperatura, eu tenho aqui fenômenos térmicos. O estudo das quantidades de calor que provocam esses fenômenos térmicos, porque o sistema físico ganha ou perde calor, eu chamo de calorimetria. Muito bem. E o que é calor? Ora, calor é um nome, calor é a denominação que nós damos à energia térmica quando ela está em trânsito, quando ela está se deslocando entre dois ou mais sistemas físicos que estão em desequilíbrio térmico. Aqui eu tenho um sistema físico A, aqui eu tenho um sistema físico B. A temperatura inicial de A é maior do que a temperatura inicial de B. Então, eles estão a temperaturas diferentes, eles estão em desequilíbrio térmico. Portanto, haverá um fluxo de energia térmica de A para B. Essa energia térmica, quando se transfere de A para B, ela é denominada de calor. Então, calor é a denominação que nós fornecemos à energia térmica quando ela está fluindo espontaneamente de um sistema de maior temperatura para um sistema de menor temperatura. Até quando haverá fluxo de calor ou de energia térmica de A para B? Até que a temperatura de A iguale-se à temperatura de B. Até que ambos os sistemas físicos entrem em equilíbrio térmico. Quando a temperatura final de A ficar igual à temperatura final de B, cessará a transferência de calor de A para B. Então, nós informamos, então, que haverá a cessação dessa transferência de energia térmica, de calor. O calor, se ele provocar uma variação de temperatura no corpo que o ganha ou o perde, esse calor é denominado de calor sensível. É o calor que provoca uma variação de temperatura no corpo que o ganha ou o perde. Quando um corpo ganha energia térmica, ganha calor e a sua temperatura aumenta, esse calor é denominado sensível. Quando um corpo perde calor e a sua temperatura diminui, esse calor é denominado calor sensível. Agora, quando um corpo ganha ou perde calor, quando um sistema físico, sólido ou líquido, ganha calor, sólido, líquido ou gasoso, ganha ou perde calor, e esse calor provoca uma mudança de estado físico, como fusão, vaporização, esse calor chama-se calor latente. Então, o que é o calor latente? É a denominação dada ao calor quando ele provoca uma mudança de estado físico. O que é o calor sensível? É a denominação dada ao calor quando ele provoca uma variação de temperatura. Muito bem. Quais são as unidades de medida da grandeza física energia térmica, certo? Né? Que são as de calor. Horas.
como calor é energia térmica, a unidade de medida de calor é a unidade de medida da energia térmica. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Portanto, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade para medir a energia térmica ou calor é o Joule, em homenagem a James Prescott Joule. Mas existe uma outra unidade, que nós chamamos de unidade de medida experimental, para expressar a energia térmica ou calor, que é chamada caloria. O que vem a ser a caloria? Uma caloria, ela corresponde à quantidade de energia térmica que 1 grama de água, H2O, deve absorver ou ceder para, respectivamente, sofrer um acréscimo ou um decréscimo de temperatura igual a 1 grau Celsius. Suponhamos que nesse copo de Becker nós tenhamos uma massa de 1 grama de água líquida, certo? Para que esse 1 grama de água líquida aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius, ele deve receber uma quantidade de calor de 1 caloria. Para que esse 1 grama de água líquida diminua a temperatura em 1 grau Celsius, ele deve perder 1 caloria de calor. Portanto, o que vem a ser 1 caloria? É a quantidade de calor que 1 grama de água deve receber para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, ou a quantidade de calor que 1 grama de água deve perder, água líquida, para diminuir a sua temperatura em 1 grau Celsius. Existe relação entre o Joule, que é a unidade de medida de calor ou energia térmica no sistema internacional, e com a caloria, que é uma unidade de medida de calor ou energia térmica experimental? Existe. Nós chamamos de equivalente mecânico do calor. 1 caloria, ela corresponde a 4,186 joules. Então, nesse dispositivo aqui, eu tenho aqui uma caldeira em que eu aqueço a água da caldeira. Essa água, parte dela vira vapor, esse vapor se expande, empurra esse êmbolo móvel para cima dentro desse pistão, e com isso eu tenho esse movimento. Este movimento desse dispositivo permite com que a água das minas seja retirada. A relação entre a quantidade de calor que aquece essa água e o trabalho realizado é de tal forma que 1 caloria corresponde a 4,186 joules, ou cerca de 4,2 joules. Não é? Aqui nós temos um cilindro de automóvel com um pistão móvel, onde existe uma válvula de admissão de combustível e da mistura também comburente, que seria o ar atmosférico com oxigênio. Há um sistema de ignição, que é uma vela que produz uma faísca, portanto, há uma reação de química de combustão entre o combustível e o comburente, o oxigênio, provocando, certo, uma explosão com expansão dos gases. Isso vai fazer com que esse cilindro móvel aqui, esse êmbolo, desça e haja realização de trabalho. A relação entre a quantidade de calor liberada nessa reação química que libera calor exotérmica e o trabalho realizado é de tal forma que 1 caloria de calor corresponde a 4,186 joules, ou cerca de 4,2 joules. Perfeito? Muito bem. Já sabemos que o calor, então, é uma forma de energia térmica que se propaga espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ou seja, entre sistemas físicos sólidos, líquidos ou gasosos que estão a temperaturas diferentes, estão em desequilíbrio térmico. O que vem a ser, então, calor sensível? Já explicamos. É a denominação, é o nome que nós fornecemos ao calor quando este provoca variação de temperatura em um corpo. Se eu tenho aqui um sistema físico, certo? Um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso, dotado de uma certa massa N, e recebe uma quantidade de calor Q, e sofre uma variação de temperatura ΔT, essa quantidade de calor corresponde ao chamado calor sensível. E para calcular essa quantidade de calor Q, nós empregamos a seguinte equação. Essa quantidade de calor provoca variação de temperatura do corpo é igual a massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação de temperatura que o corpo sofre. É a famosa Q macete. Vamos ver de onde essa equação aqui surgiu. Muito bem. Ora, quanto maior nós sabemos que experimentalmente a quantidade de calor sensível Q ela é diretamente proporcional à massa M do sistema físico. O que significa isso? Significa dizer que a massa desse sistema físico, à medida em que ela vai se tornando maior, nós precisamos de uma maior quantidade de calor para aquecê-lo ou para resfriá-lo. Então, à medida em que aumenta a massa de um sistema físico, de um corpo, aumenta a quantidade de calor necessário para promover um certo aquecimento dele. É mais fácil você aquecer um corpo pequeno numa certa variação de temperatura que você aquecer um corpo grande na mesma variação de temperatura. Portanto, quanto maior a massa de um sistema físico, maior a quantidade de calor necessária para aquecê-lo. São grandezas diretamente proporcionais. Também se observou que a quantidade de calor sensível, Q, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura, ΔT, sofrida pelo sistema físico, que o recebe ou cede esse calor. Ou seja, quanto maior o aquecimento, quanto maior a variação de temperatura que eu desejo promover no sistema físico, maior será a quantidade de calor necessária para promover essa variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor Q, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Portanto, num terceiro momento, nós concluímos que a quantidade de calor Q
necessária para variar a temperatura de um sistema físico é proporcional. Essa letra grega alfa significa proporcionalidade. Ela é proporcional à massa desse sistema e à variação de temperatura desse sistema. Ou seja, quanto maior a massa desse sistema físico, maior a quantidade de calor necessária para aquecê-lo e maior a variação de temperatura necessária para aquecê-lo, ou resfriá-lo se ele estiver perdendo calor. Como nós transformamos essa proporcionalidade numa igualdade? Já vimos isso no primeiro ano do ensino médio. Para transformar uma proporcionalidade numa igualdade, multiplicamos um dos lados da equação por uma constante de proporcionalidade. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Que é igual a massa vezes a variação de temperatura, e foi introduzida uma constante de proporcionalidade que nós chamamos de calor específico do material que forma o corpo ou o sistema físico, representados pela letra C minúsculo, é o nosso Czinho. O calor específico do material que forma o corpo ou o sistema físico, ele é medido em caloria por grama grau Celsius ou joule quilograma Kelvin, perfeito, né? Por que nós introduzimos essa constante? Para transformar essa proporcionalidade numa igualdade. Então, para transformar a proporcionalidade numa igualdade, multiplicamos um dos lados da equação por uma constante de proporcionalidade. Nós vamos entender o que significa esse calor específico. Nós sabemos que a quantidade de calor que um corpo deve ganhar ou perder para variar a sua temperatura depende da massa do corpo, depende da variação de temperatura que o corpo vai sofrer, mas também vai depender do tipo de material que forma o corpo. Então, a influência do material sobre essa quantidade de calor, ela é fornecida por esta constante de proporcionalidade, chamada calor específico do material que forma o corpo, ou a massa líquida, ou a massa gasosa, que ganha ou perde calor. Tudo bem? Mas o que significa esse calor específico mesmo? Primeiro, ele é determinado experimentalmente em laboratório. Tudo bem? O calor específico ele expressa a quantidade de calor que 1 grama da substância deve absorver ou ceder para que essa sofra uma variação de temperatura igual a 1 grau Celsius. Por exemplo, a água. Para que 1 grama de água aumente a sua temperatura em grau Celsius, ela deve receber uma quantidade de calor de 1 caloria. Por isso que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou 1 grama de água, para reduzir a sua temperatura em 1 grau Celsius, deve perder 1 caloria. Por isso, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A mesma água, só que no estado físico sólido, na forma de gelo, tem um calor específico de 0,5 calorias por grama grau Celsius. Para que 1 grama de gelo aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius, ele deve receber 0,5 calorias. Para que 1 grama de gelo reduza a sua temperatura em 1 grau Celsius, ele deve perder 0,5 calorias. Perfeito, pessoal? Então, veja, a mesma substância em estados físicos diferentes terá um calor específico diferente. Então, o que vem a ser calor específico é a quantidade de calor que 1 grama do material deve absorver ou perder para que ele sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. O calor específico da glicerina é de 0,6 calorias por grama grau Celsius. Quer dizer que 1 grama de glicerina, para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, deve receber uma quantidade de calor de 0,6 calorias. Ou 1 grama de glicerina, para diminuir a temperatura em 1 grau Celsius, deve perder uma quantidade de calor de 0,6 calorias. O calor específico, ele então expressa a quantidade de calor que 1 grama da substância ou do material que forma um sistema físico deve absorver ou ceder para que esse sofra uma variação de temperatura igual a 1 grau Celsius. Tudo bem? Um outro conceito importante chama-se capacidade térmica. Todo corpo que ganha ou perde calor, ele tem uma certa capacidade de, ao ganhar calor e perder calor, de variar a sua temperatura. A capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula, ela expressa a relação entre a quantidade de calor que, recebida ou perdido por um sistema físico, ou seja, por um corpo, uma massa de água ou uma massa gasosa, e a variação de temperatura por ele sofrida, ΔT. Quando eu faço uma relação, eu pego alguma coisa e divido por outra. Então, a capacidade térmica C maiúsculo é a divisão, é o quociente, é a relação entre a quantidade de calor que o sistema físico recebe e a variação de temperatura que ele sofre. Se eu pegar a quantidade de calor que o sistema físico recebe ou perde e a variação de temperatura que ele sofre, eu estarei calculando a capacidade térmica, o C maiúsculo, Czão, desse sistema físico. Quantidade de calor eu posso expressar em caloria, variação de temperatura em grau Celsius. Portanto, capacidade térmica eu vou expressar em caloria por grau Celsius. Ou quantidade de calor eu posso expressar em joule e variação de temperatura em Kelvin. Por isso, eu posso expressar em joule por Kelvin. Lembrando da equação do calor sensível, que é igual a mc ΔT, onde m é a massa, ΔT é a variação de temperatura, que é a quantidade de calor ganha ou perdida, e esse C minúsculo, que não é esse C maiúsculo, é o calor específico do material. Certo, né? Esse ΔT está multiplicando, passo para cá dividindo. Q sobre ΔT seria igual a m vezes C.
Só que Q sobre ΔT é a capacidade térmica, é o C maiúsculo. Então, onde está escrito Q sobre ΔT, eu posso escrever capacidade térmica. Portanto, capacidade térmica será igual a massa vezes o calor específico. Então, para calcular a capacidade térmica, C maiúsculo, eu posso dividir a quantidade de calor que o corpo ganha ou perde, Q, pela variação de temperatura que ele sofre, ou posso pegar a massa do corpo e multiplicar pelo calor específico do material que forma o corpo. Não confunda a capacidade térmica C maiúsculo com calor específico C minúsculo. O calor específico é a quantidade de calor que 1 grama do material, da substância, deve ganhar para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Capacidade térmica é a quantidade de calor que todo o material, que toda a substância sólida, líquida ou gasosa, deve ganhar ou perder para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Muito bem. Quando um corpo ou um sistema físico, sólido, líquido ou gasoso, recebe ou perde calor e ele não varia a sua temperatura, ele vai mudar de estado físico. E esse calor provoca mudança de estado físico, nós chamamos de calor latente. Então, o que vem a ser o calor latente? Ele é a denominação dada ao calor quando este provoca uma mudança de estado físico no sistema físico, sólido, líquido ou gasoso, que o recebe ou o perde. Para calcular o calor latente, nós usamos essa equação aqui. Quantidade de calor que o corpo ganha ou perde, medida em caloria ou joule, é igual a massa do corpo, em grama ou quilograma, vezes o L maiúsculo, que é uma constante denominada calor latente de mudança de fase, medida em caloria por grama ou joule por quilograma. Em laboratório, se sabe que a água pura ao nível do mar, a pressão de uma atmosfera, quando você tem gelo a 0 graus Celsius, para que ele derreta, para que ele sofra fusão, é necessário que ele absorva 80 calorias. Então, esse calor latente é a quantidade de calor que 1 grama do material precisa ganhar ou perder para que ele mude de estado físico na temperatura da mudança do estado físico. O gelo, na temperatura de 0 graus Celsius, para que 1 grama se derreta, ele deve absorver 80 calorias. Então, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Se for a solidificação da água, 1 grama de água líquida a 0 graus Celsius para se solidificar, ela precisa perder 80 calorias. Por isso que o calor latente de solidificação dela é menos 80 calorias por grama. Vaporização da água ocorre a 100 graus Celsius. Para que 1 grama de água líquida se vaporize, passe do estado líquido para o estado gasoso, deve absorver 540 calorias. Por isso que o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Condensação do vapor de água ocorre a 100 graus Celsius. Para que 1 grama de vapor de água a 100 graus Celsius se condensa, sofra liquefação, retorne do estado gasoso para o estado líquido, deve perder 540 calorias. Por isso, o calor latente de condensação é de menos 540 calorias por grama para a água. Esses valores são determinados experimentalmente no laboratório. Essa equação nada mais é do que, na verdade, uma regra de 3. Se 1 grama de gelo precisa 80 calorias para sofrer fusão a 0 graus Celsius, 2 gramas de gelo vão ser 2 vezes 80 calorias, 160 calorias. 3 gramas de gelo, 3 vezes 80 calorias, 240 calorias. 4 gramas de gelo, 4 vezes 80 calorias. Uma massa M de gelo vezes 80 calorias vai te dar essa quantidade de calor. Por isso que essa quantidade de calor que provoca mudança de estado físico, chamado calor latente, seria o produto da massa pelo calor latente de mudança de fase. Muito bem. Quais são as mudanças de estado físico? Lembrando que existem 5 estados físicos. O estado sólido, como esses flocos de neve, o estado líquido, como a água, o estado gasoso, como o vapor de água, certo, né? E nós temos também o estado de plasma e o estado de Bose-Einstein. Vamos nos ater aos estados sólido, líquido e gasoso. Para que a matéria mude do estado sólido para o estado líquido, essa mudança chama-se fusão. Para que a matéria mude do estado líquido para o estado gasoso, essa mudança chama-se vaporização. Para que a matéria retorne do estado gasoso para o estado líquido, essa mudança chama-se condensação ou liquefação. A liquefação ocorre quando você reduz a temperatura e aumenta a pressão sobre um gás, fazendo com que ele retorne do estado gasoso para o estado líquido. Para que a matéria mude do estado líquido para o estado sólido, essa mudança chama-se solidificação. Quando a matéria passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, isso se chama sublimação. Muito bem. Isso ocorre, por exemplo, com a naftalina, o iodo, a cânfora. Quando a matéria retorna do estado gasoso diretamente para o estado sólido, essa mudança chama-se ressublimação. E essas quantidades de calor que provocam mudanças de estado físico em substâncias puras são denominadas de calor latente. E eu calculo pela equação do Q mole, que é a quantidade de calor, M é a massa do corpo, ou do sistema físico líquido ou gasoso, que muda de estado físico, e L maiúsculo é o calor latente de mudança de fase, determinado experimentalmente. Eu não posso esquecer que a vaporização, dependendo da forma com que ela ocorra, ela pode ser denominada de evaporação,
ebulição e calefação. A evaporação, o que ela é? Olhe para cá, olha esse desenho. Ela é uma vaporização lenta, sem aquecimento forçado, que ocorre à temperatura ambiente e ela verifica-se na superfície do líquido. Então, as moléculas que estão na superfície do líquido, por vezes, sem que haja aquecimento, elas reúnem energia cinética suficiente para que elas façam a transição da fase líquida para a fase gasosa, certo? Essa evaporação depende da natureza do líquido. Tem líquidos que se evaporam mais facilmente, são voláteis, e outros não evaporam tão facilmente, não são voláteis. Por exemplo, o álcool, ele é volátil, ele facilmente passa do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Depende da área da superfície livre. Quanto maior a área da superfície livre, mais rápido será a vaporização. Pegar 1 litro de água dentro de um balde, aquela água vai levar algum tempo para se vaporizar. Se você pegar aquela água de 1 litro e jogar sobre uma calçada, certo, né? Como a área da superfície livre do líquido ela passa a ser maior, a evaporação será mais intensa e ela ocorrerá no menor intervalo de tempo. Depende da pressão externa. Se a pressão atmosférica for muito grande, fica difícil para o líquido evaporar. Depende da temperatura ambiente. Quanto maior a temperatura ambiente, mais fácil para o líquido evaporar. E depende da concentração de vapor no ambiente, da umidade. Em dias muito úmidos, é difícil a evaporação do líquido, porque as moléculas do líquido elas colidem com as moléculas de água e têm dificuldade de sair da fase líquida para a fase gasosa. Se essa vaporização ela for rápida, com aquecimento forçado, aí nós dizemos que ela se chama ebulição. Então, ebulição é uma vaporização rápida com aquecimento forçado que ocorre a uma dada temperatura para substâncias puras. Não é? Quando você só tem uma substância, ela vai depender da natureza do líquido. Por exemplo, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Já a temperatura do etanol, ou álcool etílico, ou o álcool comum, né? Ela é de 78 graus Celsius. E depende da pressão externa. Quanto maior a pressão atmosférica, mais difícil para que ocorra a ebulição. Quando você sobe ao topo da montanha, no Monte Everest, a pressão atmosférica ela é tão pequena, devido ao fato do ar ser muito rarefeito, que lá a água ela ferve, ela entra em ebulição a uma temperatura próxima a 75 graus Celsius. Perfeito? Agora, quando eu tenho uma vaporização ultra rápida, que ocorre quando uma pequena gota de líquido se aproxima de uma fonte térmica com temperatura muito superior à de ebulição do líquido, isso se chama calefação. Eu tenho gotículas de água se aproximam de uma superfície superaquecida. As gotículas nem tocam essa superfície e já vaporizam. Isso é uma calefação. Então, evaporação, ebulição e calefação são formas de ocorrer a vaporização, a mudança do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Muito bem. Aqui nós temos o que nós chamamos de uma curva de aquecimento para a substância pura água, admitindo que ela seja ao nível do mar, a pressão de 1 atmosfera, ou num barômetro de Torricelli a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Nesse diagrama, nós temos aqui no eixo das ordenadas Y, as temperaturas em graus Celsius, e aqui no eixo das abscissas, o tempo de aquecimento em minuto. Se eu pegar a água a menos 20 graus Celsius, ela estará na forma sólida. Eu forneço calor para a água e a temperatura da água vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. No caso do gelo, né, perdão, a água no estado sólido. A temperatura do gelo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até 0 graus Celsius. Tudo bem? De menos 20 até 0 graus Celsius, eu tenho um processo de aquecimento. Então, o calor envolvido nessa etapa em que a água está no estado sólido, mas variando a sua temperatura, é o calor sensível. Eu calculo por que macete. Tá? Quando o gelo chega a 0 graus Celsius, por mais calor que eu forneça, o gelo não irá mudar a sua temperatura. Ele manterá a sua temperatura constante. Veja, ele mantém a sua temperatura constante num processo chamado de fusão, em que ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. E durante a fusão, parte do gelo estará no estado sólido e parte estará no estado líquido. E durante a fusão, o calor envolvido é o calor latente. Depois que o gelo vira água líquida a 0 graus Celsius, aí nós continuamos a aquecer, um tempo de aquecimento, fornecer calor, e essa água líquida vai aumentar a temperatura até 100 graus Celsius. Nesse estágio, nessa etapa, a água estará na forma líquida e o calor envolvido nesse processo de variação de temperatura é o calor sensível. Eu calculo por que macete. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, por mais calor que eu forneça, a água não mudará a sua temperatura. Ela manterá a sua temperatura constante, sofrendo um processo de vaporização por ebulição. Parte da água estará no estado líquido e parte na forma de vapor. Durante a vaporização, a temperatura se mantém constante. E esse calor é o calor latente. Eu calculo pela equação do Q mole, que é a quantidade de calor que o corpo ganha ou perde, né? M é a massa do corpo e L é o calor latente de mudança de fase. Nesse caso, a vaporização. Depois que toda a água líquida
virar vapor, aí sim, nós voltamos a fornecer calor e a temperatura do vapor vai aumentando, e o calor deixa de ser latente e passa a ser sensível. Eu deixo de ter uma mudança de estado físico e passo a ter o aquecimento do vapor. Aí o vapor quente vai virar vapor úmido, irá se transformar em vapor seco e depois esse em gás. Então esse é um diagrama de mudanças de fase, né, pessoal? Né? Uma curva de aquecimento, por exemplo, para a substância água. E toda substância pura, certo? Durante a fusão e a vaporização, mantém as suas temperaturas de fusão e vaporização constantes. Ela usa o calor recebido para mudar de estado físico, ou o calor perdido para mudar de estado físico. Este gráfico de pressão por temperatura chama-se diagrama de fases. Por que é um diagrama de fases? Porque ele está relacionando, certo? Dois eixos, D é 2, o diagrama que relaciona o eixo de pressão com o eixo de temperatura. Tudo bem? Muito bem. Se eu te der um valor de pressão, nesse gráfico, você puxa aqui, e um valor de temperatura, você puxa nesse eixo, cruzando os dois, cair dentro dessa região, eu digo que a matéria está no estado sólido. Se cair dentro dessa região, a matéria estará no estado líquido. Se eu te der um valor de temperatura, você puxa aqui, e cair dentro de uma temperatura, você puxa aqui, pressão e temperatura, e cai dentro dessa região, a matéria estará no estado gasoso. Tudo bem? Região do estado sólido, região do estado líquido, região do estado gasoso. Dentro do estado gasoso, ela pode estar na forma de vapor úmido, vapor seco, e no caso da água, por exemplo, ao nível do mar, em 374 graus Celsius, a água deixa, certo, pessoal? Né? Ó, na pressão de 218 aqui atmosferas, ela deixa de estar na forma de vapor seco e passa a se comportar como gás. As moléculas de água se afastam tanto uma das outras que elas têm uma energia cinética elevada e elas passam a ter o comportamento de um gás. Esta aqui chama-se isoterma crítica. É a temperatura a partir do qual uma substância deixa de se comportar como vapor e passa a se comportar como gás. Para a água, a temperatura da isoterma crítica seria de 374 graus Celsius, isto numa pressão de 218 atmosferas. Bom, meus amigos, retornando, certo, para esse gráfico aqui, que é muito importante. Essa curva aqui, ó, que vocês estão vendo, acompanha aqui o cursor. Separa a região sólida da região gasosa. Chama-se curva de sublimação. Essa curva aqui separa a região sólida da região líquida, chama-se curva de fusão. Essa curva que separa a região líquida da região gasosa chama-se curva de vaporização. Se eu te der um valor de pressão e um valor de temperatura, cair dentro dessa região aqui, a matéria está no estado sólido. Se cair aqui, no estado líquido. Se cair aqui, no estado gasoso. Ou de vapor úmido, ou de vapor seco, ou de gás. E se cair nessa curva aqui de fusão, parte da matéria estará no estado sólido e parte no estado líquido, sofrendo transição, em equilíbrio entre o sólido e o líquido. E se cair nessa região aqui, na curva de vaporização, parte estará no estado líquido, parte no estado gasoso. E se cair nessa região aqui, parte da matéria vai estar no estado sólido, parte no estado gasoso. Esse ponto é o ponto de encontro da curva de sublimação, da curva de vaporização e da curva de fusão. Chama-se ponto triplo. O que é o ponto triplo? É uma condição de pressão e uma condição de temperatura em que a matéria coexiste em equilíbrio. Parte dela no estado sólido, parte no estado líquido e parte no estado gasoso. Então, desse gráfico, as observações que foram feitas. A curva de fusão separa as regiões da fase sólida e líquida. Os pontos na curva representam uma condição específica de pressão e temperatura, na qual a matéria está em estado de equilíbrio entre as fases sólida e líquida. Ou seja, parte da matéria estará sólida, parte líquida, em transição entre o sólido e o líquido ou entre o líquido e o sólido. A curva de vaporização separa as regiões da fase líquida e gasosa. Os pontos na curva representam uma condição específica de pressão e temperatura, no qual a matéria está em estado de equilíbrio entre as fases líquida e gasosa, ou seja, parte da matéria estará no estado líquido e parte no estado gasoso, mudando de fase do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. A curva de sublimação separa as regiões da fase sólida e gasosa, e os pontos na curva representam uma condição específica de pressão e temperatura, no qual a matéria está em estado de equilíbrio entre as fases sólida e líquida. Ou seja, se eu tiver um ponto na curva de sublimação, parte da matéria estará no estado sólido e parte no estado gasoso, em transição entre o sólido e o gasoso, ou o gasoso e o sólido. Aquele ponto que eu chamei de ponto triplo, certo? É o ponto de encontro das três curvas. Ele representa uma condição específica de pressão e temperatura no qual a matéria está em estado de equilíbrio entre as fases sólida, líquida e gasosa. Ou seja, parte da matéria estará no estado sólido, líquido ou gasoso. O ponto triplo da água, em que a água será parte do estado sólido, gelo, parte na forma de água líquida e vapor de água, é uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio, né? Ou 0,01
graus Celsius. Perfeito, pessoal? Esse é o ponto triplo da água, a condição de pressão e temperatura em que ela coexiste em equilíbrio nos 3 estados físicos, na forma de gelo, água e vapor de água. E a temperatura crítica, como nós explicamos, ela representa a temperatura a partir da qual o vapor se transforma em gás. A temperatura crítica da água, naquele gráfico, mostrava uma temperatura de 374 graus Celsius. Gente, para a maioria das substâncias, quando ocorre fusão e vaporização, o volume aumenta, é natural. Se você aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das partículas, o volume deve aumentar, deve ocorrer uma dilatação. Nessa condição, gente, para a maioria das substâncias, quando ocorre vaporização ou ebulição e o volume aumenta, o aumento de volume deve-se ao fato das moléculas se afastarem uma das outras durante a fusão e a vaporização. Portanto, o aumento de pressão sobre a substância comprime mais as moléculas dessa substância, dificultando a fusão e a vaporização. Isso exige que seja maior a agitação das moléculas para que essas consigam se afastar, o que proporcionará uma elevação das temperaturas de fusão e vaporização. Ou seja, para a maioria das substâncias, quando você aumenta a pressão sobre a substância, você aumenta a compressão sobre as moléculas de substância. Você diminui a facilidade para as moléculas se separarem. Com isso, você necessita de maior energia de agitação das moléculas para que elas se afastem uma das outras. Portanto, você vai precisar de uma maior temperatura de fusão e vaporização. Então, para a maioria das substâncias aumentando a pressão, aumenta a temperatura de fusão e vaporização. Esse seria o gráfico, né, de pressão por temperatura e diagrama de fases para a maioria das substâncias. Você verifica que à medida em que a pressão vai subindo, vai aumentando a temperatura de mudança de fase. Ou seja, aumenta a pressão, fica mais difícil para as moléculas se separarem, exige mais energia, aumenta as temperaturas de fusão e vaporização. Para a maioria das substâncias, o gráfico, o diagrama de fase seria esse. Queridos, só que para a água acontece algo estranho. Para a água, certo? Não só para a água, mas para a prata, antimônio, bismuto e ferro, durante a fusão, ao invés de ocorrer uma expansão de volume, ocorre uma contração de volume, certo? Né? E com isso, o comportamento dessas substâncias durante a fusão muda. O aumento de pressão sobre a substância que se funde, no caso, água, prata, antimônio, bismuto e ferro, proporciona uma diminuição da temperatura de fusão, e não um aumento da temperatura de fusão como das outras, pois a compressão das moléculas favorece a tendência natural de mudança de fase, que é a diminuição de volume. Ou seja, para a água, prata, antimônio, bismuto e ferro, aumentando a pressão, aumenta a contração de volume, aumenta a facilidade para a fusão, diminui a temperatura de fusão. Apenas para essas substâncias. Como é que ficaria o diagrama de fases, pressão por temperatura? A curva de sublimação, a mesma. A curva de vaporização, a mesma. Mas a curva de fusão, não. Ó. Veja, ao invés de ela estar tendo um comportamento interessante para a direita, ela tem para a esquerda. Então, para a água, a prata, o ferro, o antimônio e o bismuto, a curva de fusão tem esse aspecto, mostrando que o aumento de pressão sobre essas substâncias diminui a temperatura de fusão, ou seja, facilita, certo, né, a fusão. Muito bem. Meus amigos, nós vamos utilizar muito no estudo da calorimetria o chamado princípio das trocas térmicas. O que é que diz esse princípio? Ele diz que em um sistema físico termicamente isolado, a quantidade de calor cedida é igual à quantidade de calor recebida, ou seja, a soma das quantidades de calor trocadas é igual a zero. Vamos explicar. Admita que esse cilindro represente uma caixa termicamente isolada, em que o calor não pode entrar nem sair. Bote dois corpos, A e B. A está a uma temperatura maior do que B. Então eu digo que A ele está em equilíbrio térmico com B. Se A está em equilíbrio térmico com B, está em desequilíbrio térmico com B. Ele está a uma temperatura maior do que B. Perfeito? Então a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. A está a uma temperatura maior do que B. Se ele está em desequilíbrio térmico, isso significa que haverá uma transferência de calor, uma transferência de energia térmica de A para B. Perfeito? Até que ambos estejam em equilíbrio térmico. Como esse sistema é termicamente isolado, todo o calor que A irá perder irá ser recebido por B. Ele não vai para fora, o calor não consegue sair. E todo o calor que B recebe será recebido de A. Perfeito, gente? Então, se A recebe 50 calorias, se A perde 50 calorias, menos 50 calorias que saíram dela. Se B ganha essas 50 calorias, mais 50 calorias que entraram em B. Menos 50 com mais 50, zero. Ou seja, se eu somar a quantidade de calor cedido por A com a quantidade de calor recebido por B, isso será igual a zero. Porque a quantidade de calor cedido por A é igual à quantidade de calor recebido por B. Esse princípio das trocas térmicas será muito utilizado para resolver problemas
onde nós teremos que calcular o calor específico de uma determinada substância, ou o calor latente de mudança de fase, ou a capacidade térmica, ou a temperatura final de equilíbrio térmico de duas ou mais substâncias colocadas dentro de um calorímetro, ou seja, de um sistema termicamente isolado. Então, dentro de um sistema termicamente isolado, as quantidades de calor cedido são iguais às quantidades de calor recebido, ou a quantidade de calor cedida somada com a quantidade de calor recebida é igual a zero. Por que zero? Porque quando eu cedo calor, o calor vai ter um sinal negativo, dizendo que eu perdi calor. Quando eu recebo calor, o calor terá sinal positivo, dizendo que eu recebi calor. Se eu tenho aqui menos 100 com mais 100, eu teria um resultado zero. Bom, gente, o sistema termicamente isolado, usado para estudar as trocas térmicas, é um equipamento conhecido como calorímetro, certo? O que é um calorímetro? Ele é um dispositivo termicamente isolado destinado ao estudo das trocas térmicas. Através dos dados experimentais coletados a partir do uso do calorímetro, nós podemos proceder o cálculo das chamadas constantes, como o calor específico, a capacidade térmica, o calor de mudança de fase, a temperatura de equilíbrio térmico. Isso aqui é o exemplo esquemático de um calorímetro. É um sistema termicamente isolado que não deixa o calor entrar nem sair. Eu tenho um termômetro para mudar, para estudar a variação de temperatura. Eu tenho aqui um líquido e eu tenho aqui vários copos que vão trocar calor entre si. Aqui já tem um desenho mais detalhado. Sistema termicamente isolado. Eu tenho aqui uma amostra que, por exemplo, vai sofrer combustão. Então, ela vai liberar calor. Ao liberar calor, ela vai queimar, vai liberar calor. Esse calor vai esquentar a água. E pela variação de temperatura que a água sofre, registrada num termômetro digital, eu sou capaz de calcular quanto de calor foi liberado na combustão dessa substância. Tudo bem? Eu tenho aqui um motor que vai mover a água para ela se manter em circulação constante, para que eu tenha uma boa distribuição do calor absorvido pela água, oriundo da combustão dessa substância. Esse é o dispositivo que nós usamos, por exemplo, um calorímetro, para medir as quantidades de calor liberadas na combustão de tantas gramas de arroz e feijão, para construir aquelas tabelas de conteúdo calórico dos alimentos, utilizados nos estudos de nutrição, certo? Ou por estudos de nutrologia, que é uma especialidade da medicina. Muito bem. Aqui são exemplos de calorímetros, vejam vocês, olha só, ok? Esses calorímetros, todos eles são termicamente isolados e eles têm termômetros, muitas vezes digitais, para medir as variações de temperatura que ocorrem dentro deles. Gente, agora o que eu vou comentar com vocês são curiosidades, perfeito? Ou seja, aplicações desse conhecimento. Nós sabemos que a água do mar, ao evaporar, a água de rios e de lagos, ao evaporarem, elas provocam a formação das nuvens. E eu tenho um ciclo geoquímico da água, assim como eu tenho um ciclo biogeoquímico, biológico, geológico e químico, não só da água, mas tenho do carbono, do nitrogênio. No caso da água, é muito importante você avaliar a velocidade de evaporação. E a velocidade de evaporação, certo, do líquido, ela nada mais é do que a massa do líquido que evapora uma certa unidade de tempo. Você diz quantos litros de água evaporaram por segundo, ou quantos metros cúbicos de água evaporaram por segundo. E o cálculo da velocidade de evaporação ela é dada por uma equação empírica determinada experimentalmente por Dalton. Dalton foi aquele físico-químico do modelo atômico de Dalton. Diz que a velocidade de evaporação de um líquido ela é proporcional ao produto da K, que é uma constante característica do líquido, a constante do líquido evaporante, certo? Líquidos voláteis têm um grande valor de K, no meu caso álcool, né? Líquidos fixos, como óleo, têm baixos valores de K. Depende da área da superfície livre, quanto maior a área da superfície livre, maior a velocidade de evaporação. Depende da pressão atmosférica e depende também do F maiúsculo, que é a pressão máxima de vapor, que é a pressão exercida pelo vapor de água na atmosfera, pelo nível de umidade do ar da atmosfera, quando ela está saturada por vapor de água, certo? Uma quantidade máxima de vapor de água que ela poderia comportar. E depende de F, que é a pressão de vapor seco. Seria a pressão, certo, né? Exercida quando você tivesse praticamente uma umidade zero na atmosfera, perfeito? Essa equação empírica permite avaliar a velocidade de evaporação de um líquido, o volume de líquido, ou melhor, a massa de líquido que evapora uma certa unidade de tempo. Ela é dada em quilograma por segundo, né? Eu falei de litro por segundo, considerando que você tem a densidade do líquido. A densidade é massa sobre volume, então massa seria a densidade vezes volume. Então, se a velocidade seria massa por tempo, massa de líquido evaporado por tempo, eu poderia colocar no lugar de massa, densidade vezes volume, dividido por tempo. Tá? Nós temos a nossa temperatura constante, em torno de 36 graus Celsius e meio, porque nós temos mecanismos de termorregulação orgânica. Nós não somos seres festilotérmicos, nós somos seres homeotérmicos. Né? Como é que nós mantemos a nossa temperatura constante? Um dos mecanismos para manter a nossa temperatura constante é pela transpiração. No processo de silorese de transpiração, o nosso corpo
os nossos poros se dilatam e nós perdemos água, nós desidratamos, perdemos água para a pele. E a nossa pele fica molhada. A nossa pele, ao ficar molhada, nós temos moléculas de água. E essas moléculas de água que evaporam, elas absorvem calor e provocam um frio por evaporação. Por isso, quando você está molhado, você sente mais frio do que se estivesse seco. Porque as moléculas de água sobre o teu corpo, ao evaporar, roubam calor do teu corpo e reduzem a temperatura do teu corpo. Quando você está muito quente, você transpira, porque durante o processo de sudorese, você perde água, a água ela fica sobre a tua pele, e ao evaporar esse suor, ele rouba calor da tua pele, reduzindo a temperatura do teu corpo, facilitando a chamada termorregulação orgânica, ou seja, a regulação da tua temperatura orgânica. A termorregulação orgânica ocorre devido à evaporação do suor, o qual, ao passar do estado líquido para o gasoso, promove a retirada do calor do corpo, contribuindo para que a temperatura do organismo permaneça constante, em torno de 36,5 graus Celsius. Se a sua temperatura for superior a essa, você está num estado de hipertermia. Abaixo dessa, hipotermia. Na hipertermia, se ela for provocada por um efeito que não seja insolação ou ganho de calor, mas, por exemplo, provocada por uma reação inflamatória decorrente de uma virose, que é uma patologia, uma doença provocada por vírus, ou bacteriose, que é uma patologia, uma doença provocada por bactérias, ou uma protoose, que é uma patologia, uma doença provocada por protozoários, essa pirexia, esse aquecimento do teu corpo vai se chamar de pirexia, tá? Hipertermia por pirexia, ou seja, febre, tá? É claro que em ambientes úmidos você sente mais calor, devido ao fato de que a umidade do ar dificulta a evaporação do calor. Então, quando chove muito, e depois da chuva vem aquele sol forte, e a água da chuva, certo, né? Na forma de poças de água, ela evapora, a umidade do ar aumenta. E essas moléculas da umidade do ar dificultam a evaporação do teu suor. E se o suor não consegue evaporar, ele não consegue roubar calor do teu corpo e a tua sensação de calor, ela aumenta. Perfeito? Correntes de ar, como o vento ou ventiladores, eles amenizam essa sensação de calor, porque eles afastam com o vento, né, o vapor de água atmosférico que está ao redor do teu corpo, facilitando a evaporação do teu suor e facilitando, então, a tua termorregulação orgânica. Muito bem. Gente, outro fator muito importante que nós devemos estudar é a chamada, veja só, retornando aqui, ó, é o chamado grau de umidade. Tudo bem? É muito importante nós avaliarmos o grau de umidade atmosférica, porque ele influencia na evaporação do suor, ele influencia na evaporação de água de rios e de lagos, do mar. O que seria o grau de umidade relativa, o grau higrométrico do ar, H maiúsculo? Ele é definido pela relação entre a pressão exercida pelo vapor de água, F, também denominada de pressão parcial, e a pressão máxima de vapor, F maiúsculo, ou seja, o grau ou umidade relativa do ar, ele expressa a razão entre o conteúdo de vapor na condição atual, real, e o conteúdo de vapor com o ar, certo, saturado com 100% de umidade, certo, né, a uma determinada temperatura. Então, o grau higrométrico H, ou grau de umidade, é uma relação, é uma divisão entre a pressão exercida, certo, né, pelo ar numa determinada condição de umidade e a pressão máxima de vapor, se você admitir que o ar está totalmente saturado por umidade, ou seja, por água. Ora, se o F maiúsculo ele é a pressão exercida quando o grau percentual de umidade é de 100%, o F minúsculo corresponderá a X. Esse X é o chamado grau de umidade relativo ou grau higrométrico percentual. Uma regra de 3, este vezes este é igual a este vezes este. Então, F vezes H maiúsculo é igual a F minúsculo vezes 100%, certo, né? Ora, isto, na verdade, é escrever que o H, o grau higrométrico ou grau de umidade relativa do ar, em percentual, seria igual à razão entre o F minúsculo, que é a pressão exercida pelo vapor na condição real, sobre o F maiúsculo, que seria a pressão exercida pelo vapor de água se o ar estivesse totalmente saturado com água, vezes 100, porque é uma relação percentual. Isso vai te dar o grau higrométrico ou o grau de umidade relativa do ar. Veja como isso é importante. Para medir o grau de umidade relativa do ar, ou grau higrométrico, nós usamos esses equipamentos aqui, ó, chamados higrômetros, que pode ser analógico, como esses, certo? Ou pode ser digital, como esses. Eu também posso medir o grau de umidade relativa do ar, ou o grau higrométrico, por um dispositivo chamado psicômetro, né? Que o psicômetro é constituído por 2 termômetros, um com bulbo seco e outro com bulbo úmido. Ou seja, o psicômetro ele contém 2 termômetros idênticos, colocados um ao lado do outro, que irão servir para avaliar
a quantidade de calor de água encontrada no ar, ou seja, a umidade relativa do ar. A diferença entre esses termômetros é que um deles trabalha com o bulbo seco, esse bulbo aqui, ó, essa região aqui que contém a substância termométrica, o mercúrio está seco, e o outro trabalha com bulbo úmido, mergulhado, certo, né, num pano que contém água. Esse aparelho é muito utilizado para a determinação do ponto de orvalho, ou seja, o ponto em que há a condensação do vapor de água na atmosfera para a formação do orvalho, certo? E da umidade relativa do ar. Muito bem. Veja como é muito importante você ter uma noção do nível de umidade do ar, perfeito, né? Vejam vocês, se o nível de umidade do ar ele estiver aqui, ó, certo? Abaixo de 12%, isso caracteriza um estado de emergência para a saúde pública. Entre 12% e 20%, um estado de alerta. Entre 21% e 30%, um estado de atenção. E entre 31% e 40%, certo, né, é necessário um estado de observação. Porque algumas pessoas mais propensas, principalmente a patologias, a doenças respiratórias, né, elas precisam hidratar muito as suas vias respiratórias superiores. Por isso que um ar seco ele pode realmente provocar o quê, meus amigos? Né? Uma série de problemas, ok? Veja que interessante aqui, ó, certo? Nesse infográfico aqui, ó, né, entre 12% a 20%, nós temos um estado de alerta. Certo? Abaixo do estado de 12% de umidade do ar, ou seja, de 100% que o ar poderia conter de umidade, nós termos apenas 12 ou menos por cento disso, nós temos um estado de emergência. Entre 20% e 30%, um estado de atenção, certo? Né? E assim sucessivamente. Durante os períodos em que a umidade do ar está muito reduzida, é muito importante nós bebermos muitos líquidos, no mínimo 2 litros de água por dia, evitando exercícios físicos, principalmente no final da manhã, ao meio-dia e no final da tarde, que são os períodos mais quentes, onde você vai ter uma grande transpiração. Na sua casa, especialmente se ela tiver climatização, é importante que você coloque bacias com água ou toalhas molhadas para umidificar o ar. E você tem que usar cremes hidratantes após o banho e colírios também. Isso é muito importante, umedecendo principalmente a mucosa do nariz, certo, né? E a córnea, tranquilo? Quantas vezes for necessário. Aqui nós temos um higrômetro digital que marca uma umidade do ar de 70% dentro de um banheiro saturado com vapor de água. Muito bem. Beleza? Aqui tem um resumo das equações que nós vimos: a quantidade de calor sensível, a quantidade de calor latente, a capacidade térmica, a potência térmica, o princípio das trocas térmicas, a velocidade de evaporação, o grau de umidade. E, em seguida, uma bateria de exercícios que são resolvidos ou em listas de exercícios ou na própria apostila que vocês empregam, perfeito? Ou um livro didático. Ok, meus amigos? Né? Não se esqueçam, não basta saber, é preciso também aplicar. Não basta querer, é preciso também agir. Então, estudem esses conceitos e resolvam exercícios. Mas é importante conhecer os conceitos, as equações, os símbolos, unidades de medida, para depois fazer os exercícios, refazendo todos os exercícios que o professor faz em sala de aula. Perfeito, meus queridos? Joia? Então, vamos aqui então agora para o nosso stop share, ok? Voltou para a imagem do tio. Um beijo e um abraço para todos vocês. E assim nós vamos concluir, certo, né? A nossa gravação. Joia? Aqui, o que eu escrevo aqui agora? Stop record. Muito bem. Então, esse aqui.